Olá! É um prazer muito grande estar com vocês neste momento, sempre elas. Um papo feminino, onde vamos estar aqui debatendo assuntos tão importantes, tão fundamentais, nosso crescimento, nosso amadurecimento, descobrir um pouquinho desse universo feminino. E hoje nós vamos trazer um assunto muito importante, os desafios de ser mãe nos tempos modernos. Não é isso, Dorcas? Com certeza, pastora Cássia, não é uma tarefa fácil, é necessário uma alta dose de paciência para conciliar aí carreira, mãe profissional e ainda conseguir participar ativamente da vida dos filhos. Para isso, nós trouxemos aqui a pastora Marisete, ela que é palestrante e ela é coordenadora do Ministério das Mulheres do Manancial Feminino aqui da Igreja Catedral da Família. Também está aqui a doutora odontóloga Márcia Caldas, que também está aí ativamente participando do Ministério Manancial Feminino. A pastora Cássia Vilela, vice-presidente do Ministério Catedral da Família. A nossa empresária, arquiteta, Jordana Vilela. Gente, nós trouxemos ela em especial porque ela está grávida. E olha, é uma guerreira. Já é o segundo. Segundo já, o primeiro com 1 ano e meio. E agora já estamos vindo com a Laura aí, no 8º mês de gestação. Estamos também com a doutora Juliana, ela que é advogada. E nós vamos debater esse tema que é tão difícil, como ser mãe em tempos modernos. Jordana, vamos começar por você. Qual foi o seu maior desafio da maternidade? Com certeza foi conciliar o profissional com este sonho de ser mãe, né? Pois a minha primeira gravidez veio de repente, eu não esperava, não estava nos meus planos engravidar. Como empresária, arquiteta autônoma, ter essa conciliação entre gerar um filho, cuidar de um filho e ter o profissional, ter as pessoas pelo qual eu tinha que atender, meus clientes que durante uns 3 meses me entenderam, mas depois começou a cobrança. Eu creio que esse foi o meu maior desafio, foi conciliar os meus horários, essa adaptação, o fato de ter que deixar meu filho muito pequeno. Graças a Deus eu tenho uma mãe e uma sogra maravilhosa que foram muito presentes, graças a Deus. Elas me ajudaram bastante, que eu sei que o fato de ter a minha ausência, ele também está sendo amado, que eu sei que o mesmo amor que eu passo para ele, elas também passam. Cuidado que eu tenho com eles, eu sei que elas têm até a mais, um zelinho a mais, uma proteção a mais. Estraga mais um pouquinho. Mas assim, graças a Deus. E eu creio que a maior dificuldade foi essa. Já é até o que tenho planejado um pouco antecipado, depois de ter passado a primeira vez. A segunda, ter um tempo a mais, saber, ter um tempo nosso. Eu, o neném, né, a criança que está vindo e a outra que eu ainda tenho, vou ter que me dividir aí. Então vão ser 2 crianças e um profissional. Eu creio que Deus vai dar muita sabedoria e muita paciência para essas avós, esses avós, Vocês viram, né? esses titios, para todo mundo estar ajudando aí. Aproveitar que são os primeiros que estão vindo aí na família. Todo mundo dá uma mãozinha para ajudar. Esse foi o seu maior desafio também, pastora Cássia? Realmente ser mãe é um mistério, um desafio, mas uma grande realização, sabe? Realmente é um mundo onde, principalmente quando você é mãe pela primeira vez, é tanta interrogação, tanto medo, e eu buscava ler, me informar se a Jordana nasceu de 7 meses, foi muito planejadinha. A Jordana foi realmente, fui no ginecologista e fiz todos os exames e ela foi muito planejadinha, foi certinho. Então, e logo em seguida, quando ela estava com 5 meses, aí veio a Amanda. Bem pertinho, Tipo, e a história dá que se licença repetia, que eu tô chegando, dá licença que eu tô chegando. Mas foi tão bom, assim,
Realmente no primeiro momento eu fiquei muito apavorada, né? Meu Deus, eu tô com um bebê, eu tô com um nenê e de repente tá chegando outra, né? Mas eu vi assim, tanto que isso incentivou até a Jordana a ter os filhos mais próximos, porque as duas cresceram tão juntas. Eu tenho 3 filhas e elas cresceram tão juntas, tão unidas. Elas foram unidas em tudo. Foram para a escola juntos, cresceram juntos, fizeram todas as atividades extra escolar juntos, namoraram junto, casaram junto. Só teve uma coisa, só a Jordana quis ter filho. A única coisa que realmente uma não fez junto foi ter os filhos. Mas é bom que a gente está curtindo o Heitor, vamos curtir a Laurinha que está chegando. E aí vai ter o tempo de curtir os filhos da Amanda. E como conciliar, né? Tanto o papel que a mulher acumulou e agora o ser mãe. Ela tá fazendo esse papel bem, a mulher moderna? Então, Dorcas, eu penso que, por exemplo, os meus filhos hoje já estão em outra dimensão, né? Igual ela falando, do Heitor dela pequenininha, a Laura que tá por vir. Você também tem um Heitor, né? Eu também tenho um Heitor. Só que o meu já tá com 15 anos, né? Lindo. E a Luísa, lindo, maravilhoso. Pra mim, então, mais bonita ainda, né, pastora? Então, ela respondendo que o desafio dela, né, era conciliar o lado profissional, dividir em ser mãe e o lado profissional. E eu analisando aqui dentro de mim, eu não sei se é porque eu já passei essa etapa, para mim, um dos maiores desafios foi educar, né, tendo 2 cabeças vindo de famílias diferentes. Então, foi eu aceitar a maneira do Rodrigo educar, o pensamento dele, conciliado com o meu. Essa foi uma das minhas maiores dificuldades na criação de filhos. Olha, mãe é assim, ela pode educar, ela pode bater, ela pode dar uns gritos, mas quando o pai levanta a voz, ai, tadinha, não fala assim, você tá exagerando, a gente já espancou, já bateu. Hoje não pode bater mais. Tem aí a lei da palmada. Ô, Juliana, fala pra nós um pouquinho aí, o que você acha dessa lei da palmada? Ainda vale dar umas varinhas no bumbum? Acho que tudo que é feito com equilíbrio é válido. E na palavra de Deus nos ensina que nós devemos corrigir o nosso filho com vara. Então nós temos que trazer esse princípio para dentro da casa da gente. Lógico que nós não vamos espancar os nossos filhos, mas uma palmadinha de vez em quando, uma varadinha de vez em quando, porque mão a gente não se bate com a mão. Mão a gente usa para fazer carinho. Então a criança, o meu filho Gabriel, hoje ele tem 14 anos. E quando ele era pequeno, ele sabia da varinha. Eu conversei com ele quando ele tinha a idade, começou a entender, expliquei, né, que aquela varinha era para quando ele fizesse, que ele desobedecesse, ele ficava de castigo, apanhava. Então ele levou umas varadinhas assim, e eu não me arrependo disso não. Eu acho que foi válido, mas tudo com moderação. Eu creio que, assim, ainda tô, né, nessa iniciativa, mas o que eu vejo? Que a correção da criança, o fato, ou a varada, ou um castigo, né, colocar ela com pensamento, é necessário. Agora tem uns pais que, por às vezes não ter essas atitudes, acabam, para ter o controle sobre o filho, partem pro grito. E eu creio que o grito ofende muito. Machuca muito, porque a criança ela entende que a palmada e o castigo é uma correção. Agora, o que é o grito? O que é a mãe gritar com o filho? É a perda de autoridade, né? Com certeza. O desequilíbrio. É o desequilíbrio. É assim, até para um lar tem que se tomar muito cuidado, porque a criança, ela reflete muito o que ela vive dentro da casa dela. É o exemplo, né? O exemplo. E você vê que quando a criança às vezes está muito agitada, é muito perturbada, quando você vai buscar dentro da família, você vê que às vezes a família não tem um controle com relação ao linguajar, tem esse costume de gritar um com o outro, gritar com as crianças, e aí você vê que gera traumas. Eu tenho tomado muito cuidado com relação a isso. Até essa semana a gente estava conversando, eu e meu esposo, que às vezes o castigo, ele vai chorar até mais do que você gritar. Mas o grito vai assustá-lo, vai ofendê-lo, vai desrespeitá-lo, porque não é uma forma de educar, é uma forma desrespeitosa de falar com uma criança. Eu vim de um lar
eu não vou relatar a minha idade aqui, né, gente? Mas eu vim de um tempo que hoje parece que são tempos antigos. E eu fui criada de uma maneira tão excelente que as 2 vezes que o meu pai resolveu nos disciplinar com a vara, nós choramos muito. Mas todas as vezes que havia correção, quando meu pai chamava para sentar e conversar, eu preferia apanhar do que ouvir o que eu ouvia. Então, acho que hoje o que está faltando nessa atualidade agora que nós estamos vivendo é falta de autoridade, de domínio dos pais, né, o controle dos pais sobre a criação dos filhos. É interessante que nós, aqui em nossa igreja, né, até a Dorcas e o Paulo são coordenadores desse ministério, Criando Filhos à Maneira de Deus. Realmente você tem aprendido, ao ensinar, você tem aprendido e colocado muito em prática, né, Dorcas? Com certeza. Eu falo que depois que os pais fazem um curso, eles falam, nossa, mudou tudo lá em casa. Então o problema não era com os filhos, eram com os pais. Na verdade, educa o pai, né, Dorcas? Educa o pai, disciplina os pais. Disciplina o pai. Porque nós não podemos nos esquecer que a criança, ela é muito esperta, a criança é muito inteligente. E hoje ela tem, com essa sociedade, a criança tem acesso a muitas coisas na escola, na mídia, em muitas informações. E se nós não tivermos o controle na educação, nos princípios, os limites que nós colocamos dentro da nossa casa, nós vamos ter filhos sem limites. Com a lei da palmada, a gente já escutou relatos de crianças que ameaçam os pais de ir na delegacia, fazer uma ocorrência, porque levou uma palmada do pai, se foi corrigido, né? Então, uma coisa que eu falo, que quando o Gabriel era menor, choro, a gente tem uma resistência com choro. Então a criança chora e a gente acaba cedendo. Então a gente mesmo que acaba errando na hora de corrigir, porque chorou, você cansa do choro, você acaba cedendo. E na verdade você tem que ser firme e falar, não, nesse momento o não é o necessário. E é muito difícil para nós mães falar o não para a criança. Uma coisa muito séria também que a gente tem vivenciado nos nossos dias, pais que dão presentes, mas que não estão presentes. O presente para suprir a ausência. Pais ausentes, filhos online. E o presente, aquela sensação do presente, ela acaba em algumas passa horas. rápido. Mas a presença do pai que vai permanecer, né? A alegria. Uma coisa muito séria inteira, também, né? que às vezes a gente percebe, que as famílias não estão mais se reunindo em volta de uma mesa, e naquele momento ali de compartilhar, às vezes de conversar, isso tá se perdendo ao longo do Tem mais tempo, né, pastora? Eles não não encontram tempo para valorizar essa comunhão da mesa, né? Quando eu vejo a Jordana aí com essa idade, Jordana, as suas parceiras de idade, os jovens que têm a sua idade, hoje eles correm para não engravidar. Parece que hoje os jovens estão casando para prosperar e não para multiplicar a família, né? Não tem esse entendimento. Então, assim, é muito bom ver essa coragem, né, que você teve de ter um filho atrás do outro. Então, é muito bom. Por quê? Porque você teve um ensinamento, você teve um exemplo e você seguiu esse exemplo. Então, hoje as pessoas estão formando filhos, criando filhos com DNA de babá, com DNA de creche, com DNA de professor e não com DNA dos pais. Bom, peraí, meninas, calma. Temos muitos assuntos a respeito da criação de filhos. Mas nós vamos agora conhecer uma igreja comprometida com a família, uma igreja que realmente se importa em cuidar desse bem mais precioso. Veja aí agora, Catedral da Família. Uma igreja alegre, participativa, com eventos, apresentações, teatro, dança, seminários, louvores e muito mais. Pastor Salmo Diomar e pastora Cássia Vilela, presidentes deste ministério, direcionados por Deus, têm edificado o ministério através de 6 pilares. Sólida na palavra de Deus, santa na adoração, unida em família, amorosa no companheirismo, participativa através dos grupos familiares, vencedora pela fé em Jesus Cristo.
A Catedral disponibiliza ainda cursos teológicos, palestras para as mulheres, crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos solteiros, jovens casais, ação empresarial. Um ministério voltado para abençoar profissionais em suas diversas áreas de atuação. Venha participar conosco. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, Culto de Ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. A Escola da Família para abençoar você e a sua família. Faça um desses cursos e seja tremendamente abençoado. CRAU, curso para finanças. Agora eu sei o que é servir a Deus com o meu dinheiro. Foi isso que eu aprendi. Educando filhos à maneira de Deus. Meu lar foi totalmente edificado através desse curso, Educando Filhos. PCE, Pilares para um Casamento Estável. Muita coisa mudou. Cada lição que foi ministrada aqui mudou muito. One, cursos para noivos. Nós somos instrumentos de Deus para curar a sua vida e sarar a sua família. Um projeto de Deus para abençoar gerações. Vocês tiveram a oportunidade de conhecer um pouquinho da Igreja Catedral da Família. E eu queria convidar você. Aqui nós temos cursos excelentes que vão ajudar você em todas as áreas necessárias para realmente construir e edificar uma família saudável. Nós estamos falando sobre filhos, nós estamos falando sobre criação de filhos. E aqui nós temos um curso excelente, Criando Filhos à Maneira de Deus. Ele começa agora, você pode entrar em contato conosco, procure saber mais informações. Esse curso é gratuito e é 2 meses, uma vez por semana. Você tem excelente oportunidade para estar restaurando o relacionamento seu com os seus filhos, edificando a sua casa sobre a rocha. Entre em contato conosco. Nós teremos o maior prazer de estar aí ajudando você nesse grande objetivo. Dorcas? É um desafio de ser mãe nos tempos modernos. O que mais tem distanciado mães e filhos nos tempos de hoje? Dorcas, eu penso numa coisa bem tradicional. Eu estava assistindo o nosso programa dos homens, e eles estavam falando sobre a falta de liderança. E a gente falando sobre tudo isso aqui, e eu me recordando sobre esse tema, o quão foi bem abordado pelos homens. Porque hoje em dia, a família que não detém a liderança, a internet tem a liderança, e as demais coisas, né, conciliado com a internet. E então, essa falta de diálogo, né, a falta de sentar à mesa, conversar, jantar, almoçar junto, ter esse tempo de qualidade. E principalmente, mesmo que o pai tenha todas as atribuições, ele nunca pode esquecer que ele é o sacerdote do lar. Né? Ter tempo de qualidade junto, tempo de orar junto com os filhos. Não é só a mãe, é o pai também. O pai também. Então, para a gente resgatar essa família de princípios, nós temos que voltar ao princípio, onde o líder é o pai, né? Onde ele tem que ter resgatar esse domínio, né? E nós, como auxiliadoras, nós temos que estar dentro desse projeto. Não é dividir a função é dos dois, marido e mulher. E esse é um grande desafio, porque hoje em dia, como homem, ele está sempre, né, se autodesafiando para oferecer uma condição melhor, para pagar uma boa escola para os filhos e tudo. Então, ele acha que ele cumpriu o papel, sendo somente o provedor. E ele falta liderança dentro de casa, de chamar para conversar, de sentar no colo, de disciplinar, de ter uma conversa olho no olho. Então, hoje, eu vejo que isso é uma grande dificuldade. E o fato da ocupação dupla do pai e da mãe
traz um distanciamento muito grande também. Então Exatamente. os pais chegam cansados, a mãe chega cansada. E qual é o melhor descanso hoje? Toma um iPad, toma um iPhone. Hoje a gente vê, eu tenho um neto... Toma babá eletrônica. Toma babá eletrônica. Eu tenho um neto de 3 anos e a gente tem que policiar, porque já sabe passar o dedinho ali, correr, né? Procurar o que quer no YouTube. Então, eu acho que hoje o descanso dos pais, da mãe que trabalha fora, dos pais que trabalham fora, é ter o entretenimento do filho na rede social. Olha, uma coisa que eu acho importante, eu sempre trabalhei fora. Mas no período que as meninas nasceram, e como eu tive uma atrás da outra, aí eu realmente fiquei mais em casa. Quando elas foram para a escola, aí eu também já voltei para o escritório. Foi o período que eu ficava em casa com ela meio período e voltava no outro período que elas estavam na escola, eu estava no escritório. Então, outra coisa também que era importante, eu sempre fiz atividades com elas. Se elas iam para aula de inglês, eu também ia para aula de inglês junto. Falava, vou aprender. Em vez de eu ficar lá levando e voltando, não, eu vou aprender. Se foram para curso de teclado, ixi, eu fui uma excelente tecladista. Não parece. Não parece. Mas já fui, minhas notas eram sempre 10. Depois a gente vai colocar aqui. Tia Júlia que eu diga, né? Aí, se inglês, natação, nós fazíamos junto, eu colocava elas junto, então, eu procurava sempre estar presente, assim, em atividades, mas estar presente, e procurar, assim, ter um momento de lazer, um tempo de qualidade, um tempo de estar passeando, um tempo de estar viajando, para podermos termos esse tempo de qualidade para exercermos esse papel de uma maneira mais gostosa. E para as mães que estão nos assistindo agora nesse momento e viu que existe alguma falha, como eu devo melhorar esse relacionamento familiar? Então, para terminar, vamos cada uma deixar uma dica para reforçar esses laços familiares e para a gente voltar a ser aquela mãe antiga, né, que ficava todos em volta da mesa. Vamos começar pela dica da Juliana. Lá em casa nós temos exercitado a mesa, a gente tem tido muito diálogo, nós temos um filho adolescente, então assim, nós temos procurado ao máximo estar muito presente em tudo, na escola, nas namoradinhas, agora que começa essa fase de querer namorar. Então assim, a gente fez uma viagem agora recentemente, a gente teve o prazer de estar junto com ele, de ouvir, até tive a oportunidade de estar com a nossa pastora. Eu ri muito, porque ele é muito aberto. Muito aberto, então a gente conversa de todos os assuntos com o Gabriel e isso eu acho que isso é muito válido. Eu quero que ele tenha em mim e no pai dele os melhores amigos. E a gente tem lutado para que isso seja real de fato dentro da nossa casa. Então, estar à mesa é a sua primeira dica. Estar à mesa e diálogo. Jordana. Eu creio que é algo que eu tenho feito, é priorizar a minha família. Né? Priorizar o momento com o meu filho, né? Com a Laura que vai vir, com a correria do dia a dia, né? E às vezes com esse profissional, tudo que temos que fazer, atividades na igreja, a gente acaba correndo um pouco. Mas a gente tem que priorizar os momentos que estamos com ele, às vezes a agenda, separar, principalmente para uma criança. Não tem como falar, vou separar um dia, né? Que seu esposo, você separa um dia para sair para jantar, fazer alguma coisa. Agora a criança não, todos os dias, nem que seja à noite. E esse tempo que você tiver com ele, ser dele. Às vezes é sentar, assistir um desenho, mas também brincar de bola, fazer atividades que saiam das redes sociais, priorizar um pouco de tempo para os seus filhos. Não tentar comprá-lo com presentes, redes sociais, não. Mas ter um momento a dois. Tudo se liga, né? É o fato de sentar à mesa, conversar, tentar ser os amigos e priorizar os seus filhos na sua vida. Marisete. Olha, eu também valorizo muito o diálogo e ouvir os filhos, porque às vezes nós queremos que eles nos ouçam. E muitas vezes nós não deixamos eles se reportar a nós, os nossos defeitos mesmo, né? Nós temos que ouvir. Então, acho que essa liberdade da verdade, do diálogo entre pai e filho é importante se não faltar o respeito. Doutora Márcia. Dorcas, eu quero dar uma dica, porque tem uma coisa que eu faço já há muito tempo, que é aproveitar o tempo dentro do carro. Porque agora a Luísa está um pouco mais independente, já tirou carteira e tudo,
Mas assim, eu sempre aproveitei o meu tempo, porque eu que levava os meninos na escola, levo no inglês, no balé, no Muay Thai, tudo. Então eu aproveito muito esse tempo de dentro do carro. É um tempo que a gente tem para fazer esse DR, né? Então a gente troca as verdades, que eu sempre fui uma mãe muito aberta para ouvir. Explica o que é o DR. Discutir a relação com os filhos mesmo, né? Porque eu sempre fui muito aberta para crítica, porque a gente cresce com isso, né? E eu sempre falo para eles que os filhos têm por obrigação de ser melhor que os pais. Então, tem que aprender com as nossas falhas. Você muita responsabilidade em cima dele. Eu falo para eles. E aí é um momento, pastora Cássia, que às vezes nós oramos juntos, que nós fazemos campanhas, que a gente, sabe, dá uma volta assim no nosso relacionamento e vê as falhas, propõe mudanças. Então, esse tempo, pai, mãe, você que está levando seus filhos para a escola, para qualquer uma atividade, aproveita. Ao invés de você ligar na rádio, escutar uma música, ao invés de você deixar o seu filho estar ali conversando no WhatsApp, pede para ele, fala assim, gente, vamos conversar, vamos cantar um hino, vamos orar, vamos fazer uma campanha. Assim, você também está utilizando desse tempo que às vezes poderia ser perdido em função da sua família. É uma dica que eu dou, que eu faço com a minha família e que eu acho que é positivo. E antes de eu passar para a pastora Cássia, para ela finalizar, eu gostaria de deixar a minha opinião também. Eu aconselho você, mãe, a tirar o dia da família. Aquele dia lá no calendário que você não marque reunião, que você não saia, a não ser com sua família. Seja para você sair, para vocês passearem no shopping, seja para vocês ficarem em casa, assistirem um filme todos juntos, comendo pipoca, para que vocês possam reforçar esses laços familiares. Pastora Cássia. Olha, infelizmente nós estamos chegando ao final deste programa, mas eu queria também deixar com vocês a maior herança que eu quero passar para minhas filhas, para minha geração, é a minha fé em Deus. E eu tenho passado isso, eu tenho visto isso, eu tenho visto o meu netinho, o Heitor está com 1 ano e 6 meses, vamos orar? Ele já bate as mãozinhas assim, e papai, mamãe, e já começa a abençoar a Laura. Então, eu quero passar para minhas filhas, eu quero passar para a minha geração a fé, esse relacionamento que eu tive com Deus, que foi intenso, não imposições. Eu nunca impus nada para elas. Eu sempre elas viram em mim, elas viram um exemplo lendo a Bíblia, elas me viram orando. Então, eu nunca impus para elas fazerem. E hoje eu vejo as minhas filhas já dando resultado. Então eu queria que você buscasse em Deus. Busque em Deus, busque ajuda no Senhor. Ele é o maior interessado. Foi Ele que fez a família. Foi Ele, esse projeto nasceu do coração de Deus. E eu e você, nós temos por obrigação preservar, cuidar, nutrir a nossa família. Olha, é o maior bem, o maior investimento que nós podemos fazer é na vida dos nossos filhos. Aproveitem essa igreja que tem cursos para todas as áreas da sua vida. Entre em contato conosco. Criando Filhos à Maneira de Deus é um curso tremendo, é maravilhoso. Como Deus tem restaurado, como Deus tem mudado a maneira de ver e a qualidade de vida dessas famílias. Então, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a sua vida, que a sua geração seja uma geração bendita do Senhor. Que você realmente possa dizer, Senhor, o meu papel eu cumpri, e cumpri com excelência. Porque ser mãe é um dom divino, gente. Filhos é herança de Deus. E um dia nós vamos ter que prestar conta diante do Senhor. O que você fez com os filhos que eu te dei? Deixou largado para lá? Não, eu preferi crescer profissionalmente, eu preferi progredir. Não, nós precisamos priorizar aquilo que é de maior importância, nosso bem tão precioso, porque a nossa vida ela não se encerra aqui na terra, tem a vida eterna, E aí nós podemos levar a nossa família junto para o céu. Deus abençoe você, até o próximo programa.